Vamos continuar a organização do Estado referente à primeira parte, né? Na aula anterior, a última aula, né, nós ficamos nas hipóteses de intervenção federal. A intervenção federal está contida no artigo 34 da Constituição. Então, a primeira hipótese que nós vimos foi exatamente a chamada intervenção espontânea. Então, na intervenção espontânea, eu expliquei aos senhores que é aquela intervenção que independe de solicitação ou de requisição. Porque é assim, olha, preste atenção. Nós temos três hipóteses de intervenção federal. Nós temos a intervenção federal espontânea, nós temos a intervenção federal por solicitação e nós temos a intervenção federal por requisição. Então, a primeira hipótese é a intervenção espontânea. Então, a intervenção espontânea, ela independe de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, independe também de requisição, né? A requisição seria uma requisição do Poder Judiciário, todas as vezes que não está sendo cumprida uma lei ou uma ordem judicial. Isso nós vamos ver lá na frente. Então, a intervenção espontânea, ela não depende nem de solicitação, nem de requisição. Ela depende exclusivamente da vontade do Presidente da República, né? Nós já explicamos isso aí para vocês. E esta intervenção espontânea, ela acontece nas situações do inciso 1, manter a integridade nacional, inciso 1 do artigo 34. Do inciso 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública, e do inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação. Então, estas são as três situações em que se pode decretar a intervenção federal espontânea. Repetindo mais uma vez, que é aquela intervenção que independe de solicitação ou de requisição. Então, primeira hipótese explicada. A segunda hipótese é a intervenção por solicitação. Esta solicitação pode ser do Poder Executivo, na pessoa do governador, ou do Poder Legislativo, na pessoa do presidente da Assembleia. Quando é que ocorre a intervenção por solicitação? Ela ocorre todas as vezes que os poderes executivo ou legislativo, por qualquer motivo, estejam impedidos de praticar as suas funções constitucionais, as suas atribuições. A função constitucional do Poder Legislativo Estadual é fazer as leis estaduais, através da Assembleia Legislativa, que é onde estão os deputados estaduais.
A função constitucional específica do Poder Executivo é governar. Se por qualquer motivo o governador estiver impedido de exercer esta função institucional, então ele pode solicitar a decretação da intervenção federal. Muito bem. Então vamos dar uma notadinha aí. Decretação por solicitação. Anotem. Haverá a solicitação ao chefe do Poder Executivo, vírgula, para decretação da intervenção federal, vírgula, cabendo ao presidente da República avaliar a conveniência ou não da decretação. Vou repetir. Haverá a solicitação ao chefe do Poder Executivo, vírgula, para a decretação da intervenção federal, vírgula, cabendo ao presidente da República avaliar a conveniência ou não da decretação. Ponto em seguida. Poderá ocorrer, abram aspas, para a defesa dos atributos institucionais dos poderes executivo ou legislativo dos Estados-membros. Fechem aspas. Abram parêntese. Artigo 34, inciso 4. Feche o parêntese. Em seguida, será solicitada pelo chefe do Executivo Estadual ou do Legislativo Estadual. Vamos repetir, a partir do ponto em seguida.
poderá ocorrer, abram aspas, para a defesa dos atributos institucionais dos poderes executivo ou legislativo dos Estados-membros. Fechem aspas. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 4. Feche o parêntese. Ponto e vírgula. Será solicitada pelo chefe do Executivo Estadual ou do Legislativo Estadual ou do Legislativo Estadual. Muito bem. Aí então, esta hipótese é chamada intervenção federal por solicitação. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos à intervenção federal por requisição. Muito bem. Continuamos, evidentemente, no artigo 34, que é o artigo que trata da intervenção federal, né? No inciso 1, 2, 3 e 5, nós vimos que enquadra-se aí a intervenção espontânea. A intervenção por solicitação, que é aquela que acabamos de ver agora, ela está no artigo 34, inciso 4. Tá? Olha aqui. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação. Vou repetir. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação. Quais são os poderes da federação? Executivo, legislativo e judiciário. Não é? Quando se trata de legislativo e de executivo, a intervenção vai se chamar de intervenção por solicitação. Quando se tratar do Poder Judiciário, a intervenção vai chamar-se de intervenção por requisição. Então, acompanhem bem, já deve estar com a Constituição aí, né? Olha aqui. O inciso 4 do artigo 34 serve para os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando se tratar do poder executivo estadual ou do poder legislativo estadual, aí a intervenção é por solicitação. Quando se tratar do poder judiciário, a intervenção é por requisição. Certinho? Então, este inciso 4 serve tanto para a decretação espontânea
como para a decretação por requisição. Sendo que, quando for a decretação por solicitação, vai atingir apenas o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quando for por requisição, vai atingir o Poder Judiciário, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Então aqui, ó. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da União. Muito bem. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então veja bem, este inciso 6, ele é separado por uma vírgula. Então, prover a execução de lei federal é uma coisa, vírgula, ordem ou decisão judicial. Então, no momento em que uma lei federal não está sendo executada em determinado estado da federação, cabe a intervenção federal por requisição. Quando já for uma ordem ou decisão judicial, também cabe a intervenção por requisição. Certinho? Então coloco decretação por requisição. Ocorre nas hipóteses de coação contra o Poder Judiciário. Poder Judiciário, evidentemente, do Estado membro. Em seguida, nesses casos, vírgula, a decretação dependerá de requisição do Poder Judiciário. Coloque uma observaçãozinha. OBS, 2 pontos. O presidente está obrigado a decretar a intervenção. O presidente está obrigado a decretar a intervenção. Preste bem atenção. O presidente não é obrigado a decretar a intervenção espontânea. Ele não é obrigado a decretar a intervenção por solicitação, mas ele é obrigado a decretar a intervenção por requisição. Isso é uma característica. Certinho? Aí nós temos aqui, no plano, vocês têm 5, 2, 3, 1. Defesa do Poder Judiciário Estadual. Aí vocês vão acrescentar esta linhazinha aí. Coagido ou impedido no exercício de suas atribuições institucionais. Vou repetir. Defesa do Poder Judiciário Estadual. Escrevo. Coagido ou impedido no exercício de suas atribuições institucionais. Abra um parênteses. Artigo 34
inciso 4, fecha o parênteses. Aí nós temos no 5232, execução de lei federal. Coloque lei federal que não esteja sendo cumprida. Lei federal que não esteja sendo cumprida. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 6. Fechem o parêntese. Vou repetir tudinho, bem pausadamente. 5, 2, 3. Decretação por requisição ocorre nas hipóteses de coação contra o Poder Judiciário. Em seguida, nesses casos, vírgula, a decretação dependerá de requisição do Poder Judiciário. Ponto. Em seguida, façam aquela observação. OBS, 2 pontos. O presidente está obrigado a decretar a intervenção. Agora nós temos 5, 2, 3, 1. Defesa do Poder Judiciário Estadual. Acrescentem: coagido ou impedido no exercício de suas atribuições institucionais. Agora vamos para 5232. Execução de lei federal. Lei federal que não esteja sendo cumprida. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 6. Feche o parêntese. 5233. Execução de ordem ou decisão judicial. Aí vocês acrescentem: que esteja sendo desobedecida. Que esteja sendo desobedecida. Abra um parênteses. Artigo 34, inciso 6. Feche o parênteses. E agora nós temos aqui, no 5234, observância dos princípios constitucionais sensíveis. Agora anotem aí a capitulação que eu vou dar para vocês. Artigo 34, inciso 7, a linha A, B, C, D, E. Vou repetir. Artigo 34, inciso 7, a linha A, B, C, D, E. Agora eu vou explicar para vocês. Prestem atenção. Isso aí não dá para anotar, que é um pouco longo, aí eu vou explicar. Tudo bem, olha aqui. No inciso 7, olha aí na Constituição, tem assim: assegurar
a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático. A linha A. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Muito bem. Esses princípios constitucionais, que estão no inciso 7, são chamados na doutrina princípios constitucionais sensíveis, intocáveis. Não se pode mexer nesses princípios, porque eles são o fundamento, a base dos princípios constitucionais, da sustentação constitucional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser até absurdo, mas vocês vão entender com o exemplo. Importante é entender. Por exemplo, aqui, olha. A linha A. Forma republicana. Nós aprendemos que a república é uma forma de governo em que os governantes são eleitos e possuem um tempo determinado no cargo. Daí então porque a república é eletiva e temporária. Eletiva está ligado à eleição. Temporário está ligado ao mandato. Não é isso? Tudo bem. Logo quando eu comecei, a partir do artigo 18, eu expliquei direitinho por que república, por que federalismo, etc. Mas agora vamos dizer o seguinte. Nós estudamos logo no início aqui do nosso conteúdo, a partir do artigo 18, que o que caracteriza o federalismo brasileiro é a autonomia que tem os estados, que tem o município, a União e que tem o próprio Distrito Federal. Tudo bem. Os estados, eles regem-se pela sua Constituição estadual, e pelas leis estaduais, que não podem ferir a Constituição estadual, não podem ferir a Constituição Federal, que é a lei maior, e nem as leis estaduais podem ferir a lei federal. Muito bem. Então, como os estados são autônomos, cada estado, então, elabora a sua própria Constituição através da Assembleia Legislativa, que exerce a função de poder constituinte derivado decorrente. Muito bem. Vamos imaginar que no momento em que o Estado membro de uma determinada unidade da federação elabora a sua Constituição, coloca lá um dispositivo dizendo que o governador daquele estado é vitalício. Tem valor? Não. Está ferindo um princípio constitucional sensível da República. Não pode. Não tem valor. É nulo. Está ferindo o princípio republicano, aonde os governantes são eleitos e têm um mandato. Não é isso? Vamos ver. Muito bem. Vamos imaginar então que um determinado estado, ao elaborar a sua Constituição, colocasse assim, que os municípios que compõem aquele estado terão os seus prefeitos nomeados pelo governador. Tem valor? Não.
está ferindo um princípio constitucional, um princípio sensível, que diz aqui, olha, na linha C, autonomia municipal. Então, o prefeito tem que ser eleito. Tem que ser eleito, não pode ser nomeado, tem que ser eleito. E a linha C e D é a aplicação, não é, das arrecadações, que não pode fugir o que está previsto aqui. Então, estes são os princípios constitucionais sensíveis. Aí, se houver um deslize desse, é um caso de intervenção no Estado, certo? E a decisão aí, a iniciativa será do Procurador-Geral da República entrar com esta ação direta de inconstitucionalidade e depois, posteriormente, a intervenção. Certinho? Então veja bem, são estas as 3 hipóteses de intervenção federal. Intervenção espontânea, que não depende de solicitação nem de requisição, e o presidente não é obrigado a decretá-la, vai depender de se ele achar conveniente. A outra hipótese é a intervenção por solicitação, que vai depender da solicitação do Executivo ou do Legislativo, dependendo do poder que estiver sendo impedido de exercer as suas atividades institucionais. E a outra é do Poder Judiciário, todas as vezes em que estiver ameaçada a execução de uma lei ou a execução de uma ordem ou decisão judicial, ou estiver ferido um dos princípios constitucionais chamado pela doutrina de sensíveis, que exatamente o inciso 7, a linha A, B, C, D e E da Constituição Federal. Fique tranquilo que nós vamos exercitar isso, tá? Muito bem. Vamos acordar. Todo mundo dormindo aí. Passada a hipótese ou as hipóteses, nós vamos agora para o procedimento. O que é o procedimento? É a colocação em prática da intervenção. Como ela ocorre? Como ela se processa? Nós temos aqui 5.3, procedimento. Vamos ver o procedimento da intervenção espontânea. Então, a iniciativa da intervenção espontânea cabe ao presidente da República, independente de solicitação ou requisição. Nós estamos trazendo as hipóteses para o procedimento. Então vamos colocar aqui 5.3.1.1. Iniciativa. Coloque. Presidente da República. Abra um parêntese. Independente de solicitação ou requisição. Independente de solicitação ou requisição. Agora vamos para o 5.3.1.2. Fase judicial. Coloque. Não há
fase judicial. Não há fase judicial. Decreto interventivo. De quem é o decreto interventivo? É do presidente da República. Ele deve ouvir previamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Eu vou ler para vocês aqui este conselho. Está no artigo 90 e 91. Preste atenção. Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, líder da maioria e minoria do Senado, ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos. Aí vem para o artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Aí no inciso 1 tem aqui. Intervenção federal, que é o nosso caso, estado de defesa e estado de sítio. Este é o Conselho da República. E o Conselho de Defesa Nacional? Olha aqui. O Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. E dele participam, aí tem o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro do Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores. Agora vamos. Compete ao Conselho de Defesa opinar, é o inciso 2, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Então é assim, o presidente, antes dele assinar o decreto de intervenção, decreto interventivo, ele tem que ouvir esses dois conselhos. Esses dois conselhos, cada um vai emitir um parecer. Mas qualquer que seja o parecer, nada impede que o presidente da República decrete a intervenção. É um negócio assim protocolar. Por quê? Porque estes dois conselhos só funcionam quando o sistema é parlamentarista. No sistema presidencialista não funciona. E por que ele está aqui? Porque no momento que começou a se elaborar a Constituição de 88, tinha um acordo, tinha um acordo entre o Ulisses Guimarães e o Sarney para que se mudasse o sistema de governo na Constituição para parlamentarismo. Porque mudando o sistema de governo para parlamentarismo, o presidente da República continuaria o José Sarney como chefe de Estado. Mas quem seria o chefe de governo era o Ulisses Guimarães, que é o primeiro-ministro, era quem ia governar. Só que não honraram o acordo. Na hora, colocaram o presidencialismo como sistema e já estava os dois conselhos aprovados, então eles ficaram aí sem nenhuma praticabilidade, porque só se pratica realmente no parlamentarismo, tá? Então coloquem, decreto interventivo caberá ao presidente da República vírgula, devendo previamente
ouvir o Conselho da República, vou repetir, caberá ao Presidente da República, vírgula, devendo previamente ouvir o Conselho da República, abra um parêntese, artigo 90, inciso 1, feche o parêntese, e o Conselho de Defesa Nacional, abra um parêntese, artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2, feche o parênteses. Controle político. O Presidente da República deverá submeter o ato interventivo à apreciação do Congresso Nacional. A intervenção tem que ser apreciada pelo Congresso. Se o Congresso não aprovar, tem que suspender, sob pena do presidente responder por um crime de responsabilidade, que implicará na perda do mandato. Agora vamos para a intervenção por solicitação. Esta intervenção será solicitada ou pelo chefe do Poder Executivo ou pelo chefe do Poder Legislativo, dependendo do poder que esteja sofrendo coação no exercício de sua função. Então coloque, será solicitada pelo chefe do Executivo Estadual ou do Legislativo Estadual, por estarem sofrendo coação no exercício de suas funções. Fase judicial, não há fase judicial. O decreto interventivo será sempre competência do presidente, que deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então coloca, decreto interventivo caberá ao Presidente da República, vírgula, que previamente ouvirá o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Controle político 5324. O Presidente da República deverá submeter o ato interventivo à apreciação do Congresso Nacional. O Presidente da República deverá submeter o ato interventivo à apreciação do Congresso Nacional. Se o Congresso não aprovar, tem que suspender a intervenção. E finalmente vamos agora para a requisição. Intervenção por requisição. Aqui nós vamos fazer uma divisão bem tranquila para vocês poderem entender. Então vocês vão logo copiando aí assim. Iniciativa. Na hipótese do artigo 34, inciso 6, abra um parênteses, coloca, primeira parte, travessão, para prover a execução de lei federal
para prover a execução de lei federal, fecho parêntese, vírgula, depende da iniciativa do STF, vírgula, após provimento da ação de executoriedade de lei federal. Repetindo, após provimento da ação de executoriedade de lei federal, vírgula, cujo legitimado para propô-la, é o Procurador-Geral da República. Parágrafo. Na hipótese do artigo 34, inciso 6, na hipótese do artigo 34, inciso 6, abra um parênteses, segunda parte, travessão, para prover ordem ou decisão judicial, para prover ordem ou decisão judicial, fecha o parênteses, cabe ao STF, vírgula, STJ, vírgula, TSE, dependendo da ordem desacatada. Em seguida, caso ocorra o descumprimento de ordem ou decisão das justiças estadual, vírgula, federal, vírgula, do trabalho, vírgula, militar, cabe ao STF. Parágrafo. Na hipótese do artigo 34, inciso 7, na hipótese do artigo 34, inciso 7, abra um parêntese, para assegurar o respeito dos princípios constitucionais sensíveis, para assegurar o respeito dos princípios constitucionais sensíveis, fecha o parêntese, cabe a iniciativa ao STF, vírgula, após provimento de ADIM, ADIN, ADIM, interventiva, vírgula, cujo legitimado para propô-la é o Procurador-Geral da República. Cujo legitimado para propô-la é o Procurador-Geral da República. Fase judicial 5332. No caso do artigo 34, inciso 6, no caso do artigo 34, inciso 6,
abra um parêntese, para prover a execução de lei federal, para prover a execução de lei federal, fecha o parêntese, bem como o artigo 34, inciso 7, bem como o artigo 34, inciso 7, abra um parêntese, princípios constitucionais sensíveis, fecha o parêntese, princípios constitucionais sensíveis, fecha o parêntese, haverá necessidade de prévia fase judicial perante o STF. Haverá necessidade de prévia fase judicial perante o STF. Decreto interventivo deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. E o controle político, não há controle político. Encerramos aqui a primeira parte da organização do Estado. A próxima aula será a segunda parte da organização do Estado.